Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui no primeiro hands-on de TDD. Hoje eu vou mostrar para vocês, num exemplo simples, vamos desenvolver aí a pilha, aquela estrutura de dados que a gente consegue empilhar, desempilhar e ver o que está no topo, que acredito que a maioria do pessoal que fez um curso aí de ciência da computação ou está cursando já deve ter visto mais ou menos, ou trabalhado dentro de uma linguagem. Então a ideia é que a gente desenvolva uma pilha utilizando o TDD. Tá certo? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa, eu vou estar criando um novo projeto. Vou chamar ele de pilha mesmo. E, como a gente viu no TDD, eu não vou já vir e vou criar uma classe pilha. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o teste da classe pilha. Tá? Então, eu vou vir aqui, novo, JUnit Test Case. Vou fazer isso aqui, a gente viu que ele já adiciona o JUnit para a gente. Então, vou chamar aqui de teste pilha. Olha lá, ele pergunta se eu quero adicionar o JUnit, eu vou dizer que sim. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu sempre começo com a situação mais simples que eu posso ter daquela classe. No caso da pilha, vai ser a pilha vazia, sem nada. Tá? Então, eu vou chamar o teste aqui de pilha vazia. Tá? Você fala assim, como que você vai criar o teste se você nem tem a classe ainda? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever como se a classe existisse, como se eu estivesse utilizando ela. Então, vamos lá. Ó. Pilha p é igual a new pilha. Aqui, como eu vou desenvolver a pilha com arrays, eu quero que, por exemplo, eu possa dizer qual que é a capacidade da minha pilha. No caso, eu vou colocar 10. E, assim que eu acabar de criar a pilha, ela tem que ser vazia. Como que eu vou verificar que ela é vazia? Bom, é isso que eu vou decidir agora. Tá? Eu acho que um método está vazia é bastante razoável para ver se ela está vazia. Então, eu vou colocar aqui um assert true e vou colocar p.está vazia. Bom, eu posso também, de repente, tentar colocar alguma outra coisa, porque se a pilha está vazia, o tamanho, a quantidade de elementos que ela tem é 0. Então, eu vou fazer isso aqui também. Eu vou verificar assert equals, se é 0, p. Vou chamar aqui de tamanho. Bom, como a gente pode ver, o código ele não vai compilar. Por quê? Porque não existe uma classe pilha. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de pensar em fazer o teste funcionar é fazer o teste compilar. Tá? Então, eu vou usar o Eclipse aqui para isso. Vou clicar aqui, ele vai me dizer o que tem errado, ele vai me sugerir criar a classe pilha. Eu vou aceitar o que ele está me oferecendo, certo? E vou clicar aqui para que ele crie a classe pilha para mim. Então, ele criou aqui a minha classe pilha. Se eu voltar no teste, ele vai falar, ok, você criou a classe pilha, mas você nem tem um construtor, nem tem um método está vazia e nem o método tamanho. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa questão do tamanho aqui para ver depois. Deixa o construtor vazio ali por enquanto, depois a gente lida com isso. Tá? Então, a princípio, estou criando uma pilha ali. Olha lá, ele está me oferecendo criar o método, eu vou aceitar. E ele vai me oferecer aqui também criar o tamanho e eu vou aceitar. Então, eu vou salvar. Agora, o meu teste está compilando e aí vem a parte que a gente vai rodar o teste e vai ver ele falhar. Tá? Então, vou vir aqui, run as JUnit test e vou executar e vou ver o teste falhar.
Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o mais simples que eu puder para que o teste passe. Tá? Nesse caso, o mais simples, quando eu tenho só uma resposta, né, possível, eu vou deixar as coisas aqui um pouco hard-coded, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, se está vazia, vai retornar true. E o tamanho, aí, ó, aqui eu já vejo aqui, ó, que o meu tamanho, ele tem que retornar um inteiro e não um objeto, né? Então, a princípio, ele vai retornar 0. Eu salvo e vou executar o teste aqui, ó, verdinho. Beleza. Então, quer dizer que o meu primeiro teste passou. Eu vou agora para o próximo passo, que é tentar empilhar alguma coisa na pilha. Tá? Então, eu vou pegar aqui esse comecinho aqui. Pegar o teste inteiro, né, que vou utilizar os mesmos elementos, né, só que eu vou verificar coisas diferentes. Então, eu vou chamar aqui de empilha um elemento, e aí eu vou vir aqui p.empilha, vou colocar aqui primeiro, certo? Vamos fazer uma pilha que funcione com qualquer objeto. Nos meus testes eu vou utilizar string. Então, ó, aqui ao invés de ser um assert true, tem que ser um assert false. E aqui, ao invés de ser 1, ó, ao invés de ser 0, tem que ser 1 o tamanho da pilha. E aqui, ó, eu tenho que verificar que se eu adicionei o primeiro ali, né? Quando eu perguntar qual que é o topo da pilha, ele tem que me dizer que é o primeiro. Então, p.topo. Bom, da mesma forma que no teste anterior, eu percebo aqui que não existe o método empilha nem topo. Então, antes de rodar o teste, eu preciso fazer ele compilar. Então, eu simplesmente vou vir aqui pedir a ajuda do Eclipse para me ajudar a criar os métodos para poder rodar o teste. Então, eu venho aqui, crio um, crio o outro. Então, tem ali o método empilha e topo. Eu vou salvar e agora sim eu vou rodar o teste, ó. Ele vai me mostrar que vamos lá. Tá rodando, olha lá. O primeiro, né, o primeiro teste da pilha vazia passou e o teste para empilhar um elemento ainda não passou. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para fazer esse teste passar. Bom, de alguma forma eu vou ter que guardar esse elemento que eu estou recebendo aqui. Ó. Vamos melhorar o nome dele aqui. Ó. Vamos colocar como object e eu vou chamar de elemento. Tá? Então, está empilhando um elemento. Eu vou ter que guardar isso aqui de alguma forma. Né? Então, vou criar aqui uma variável privada, onde eu vou ter o elemento. Então, eu vou vir aqui e vou guardar, né, esse elemento. Então, this.elemento vai receber esse elemento aqui. Bom, então eu tenho que resolver esses dois aqui, né? O topo, eu acho que eu vou ter que retornar aqui o elemento mesmo, né? Então, eu resolvi aqui o empilhar e o elemento. O está vazia, o que eu posso fazer? Eu posso verificar se aquele elemento é nulo, né? Então, se ele foi igual a null, né? Então quer dizer que ela está vazia. E se não for igual a null, né? Quer dizer que ela... Não, o contrário, né? Deixa eu ver, ó. Se está vazia, o elemento é null. Então, isso aqui é verdadeiro. Se não está vazio, o elemento não vai ser null e vai ser falso. Exato. Bom, e eu tenho esse número aqui,
né? Eu tenho que incrementar. Então, eu vou criar também uma variável que eu vou chamar de quantidade, onde eu vou estar, quando eu empilhar, eu vou estar removendo dessa quantidade. Eu vou estar adicionando na quantidade. Então, vou fazer aqui quantidade mais. E quando ele pedir aqui o tamanho, eu vou retornar a minha quantidade. Tá? Note que eu não estou preocupado com os próximos testes ou os próximos requisitos, né? Talvez quem não está acostumado com TDD já estaria botando uma lista, um array aqui, e para esse teste realmente não é a solução mais simples que eu posso utilizar aqui no momento. Tá? Então, eu vou salvar, vamos lá para o teste, vamos executar ele e ver se ele executa, se ele passa aqui em tudo. Ó, ficou verdinho. Tá? Então, já tenho os meus 2 primeiros testes da pilha funcionando. Ok? Então, vamos terminar aqui essa sessão e na próxima aula a gente continua o desenvolvimento da pilha com o TDD.